O livro mais perigoso da história, Necronomicon. Se você gosta de histórias macabras, teorias bizarras e mistérios que desafiam a lógica, prepare-se, porque hoje vamos falar sobre um dos livros mais polêmicos e temidos de todos os tempos, o Necronomicon. Um livro tão assustador que muitos acreditam que ele pode enlouquecer quem tenta lê-lo. Mas calma, será que essa história é mesmo real? Ou tudo não passa de um grande mito? Vamos descobrir agora. O que é o Necronomicon? O Necronomicon é conhecido como o Livro dos Mortos e teria sido escrito por um árabe chamado Abdul al-Yazid. Segundo as lendas, esse livro contém rituais proibidos, fórmulas para invocar seres de outras dimensões e segredos que podem levar à insanidade. Parece coisa de filme de terror, né? Mas a verdade é que essa história tem muito mais camadas do que parece. A primeira coisa que você precisa saber é que o Necronomicon ficou famoso graças ao escritor H.P. Lovecraft, um dos mestres da literatura de terror. Ele mencionou esse livro em várias de suas histórias e o descreveu como um manuscrito macabro que continha conhecimento proibido sobre os grandes antigos, criaturas cósmicas extremamente poderosas e aterrorizantes. Mas será que esse livro realmente existiu? Ou foi só uma invenção de Lovecraft? A verdade sobre o Necronomicon. Aqui vem a grande revelação: o Necronomicon, como descrito por Lovecraft, não existe. Sim, é isso mesmo. Ele foi completamente inventado pelo autor como parte do seu universo de terror cósmico. Mas a história não acaba por aqui. O que aconteceu foi que o mito do Necronomicon se espalhou tanto que, com o tempo, algumas pessoas começaram a acreditar que ele era real. Livreiros e pesquisadores começaram a procurar cópias desse manuscrito. Alguns até alegaram ter encontrado versões do livro em bibliotecas antigas. E, claro, teve gente esperta que aproveitou a fama para criar versões falsas e vender como se fossem autênticas. A lenda do autor maldito. Mesmo sendo fictício, Lovecraft deu ao Necronomicon uma história de origem muito convincente. Ele dizia que o autor, Abdul al-Yazid, era um poeta e ocultista árabe que teria vivido no século VIII. Durante sua vida, ele viajou pelo Egito e outras regiões do Oriente Médio, descobrindo segredos proibidos que o levaram a escrever o manuscrito. O problema? Abdul al-Yazid também é um personagem fictício. O próprio Lovecraft admitiu que criou esse nome de forma aleatória quando era criança, inspirado em histórias das Mil e Uma Noites. No entanto, a lenda ficou tão forte que muitos acreditam que possa haver uma inspiração real por trás disso. Há quem diga que Lovecraft se inspirou em textos antigos como Picatrix, um livro de magia medieval, ou até no Kitab al-Azif, um suposto manuscrito árabe de feitiçaria. Onde o Necronomicon apareceu? Mesmo sendo uma invenção, o Necronomicon apareceu em vários lugares além das histórias de Lovecraft. Ele já foi citado em filmes, séries, quadrinhos e até em jogos. Um dos exemplos mais famosos é a franquia Evil Dead, A Morte do Demônio, onde o livro aparece como um objeto amaldiçoado que traz demônios para o nosso mundo. Além disso, existem edições falsas do Necronomicon sendo vendidas por aí, algumas até com textos ocultistas de verdade, só para dar um ar de autenticidade. Mas pode ficar tranquilo, nenhuma delas tem o poder de enlouquecer ninguém, pelo menos, até onde sabemos. Cara sorrindo e com chifres. O que tornou o Necronomicon tão famoso? Agora vem a parte mais interessante. Por que um livro que nunca existiu se tornou tão popular? A resposta está no próprio Lovecraft e na forma como ele construiu seu universo de horror. Ele tinha o hábito de mencionar o Necronomicon como se fosse um livro real, usado por estudiosos em suas histórias para descobrir segredos terríveis. Além disso, outros escritores começaram a citar o livro em suas próprias obras, criando a ilusão de que ele sempre existiu. Isso gerou um efeito de realidade compartilhada. Quanto mais pessoas mencionavam o livro, mais parecia que ele era real. E quando a cultura pop entrou na jogada, o Necronomicon se tornou um fenômeno, sendo referenciado em diversas mídias. Existem livros reais tão assustadores quanto o Necronomicon? Se você acha que só porque o Necronomicon é fictício não existem livros assustadores de verdade, pense de novo. Existem diversos manuscritos antigos que contêm conteúdos tão macabros quanto, ou até mais, do que o próprio Necronomicon.
Aqui estão alguns exemplos. O Codex Gigas, também chamado de Bíblia do Diabo, esse livro medieval contém uma ilustração gigantesca de um demônio e dizem que foi escrito em apenas uma noite por um monge que fez um pacto com o inferno. O livro de Soiga, um antigo grimório que só foi decifrado parcialmente, segundo a lenda, quem o lê por completo morre pouco tempo depois. O Picatrix, um texto de magia e astrologia da Idade Média que ensina rituais bizarros, incluindo sacrifícios humanos. O Maleus Maleficarum, também conhecido como o Martelo das Bruxas, esse livro foi usado na caça às bruxas e ensina métodos brutais para identificar e punir pessoas acusadas de bruxaria. Conclusão: devo me preocupar com o Necronomicon? A menos que você esteja planejando abrir um portal para outra dimensão, pode ficar tranquilo. O Necronomicon é apenas uma criação literária, mas sua influência na cultura pop e no mundo do ocultismo é inegável. A história desse livro mostra o poder da narrativa e como um simples conceito pode se transformar em uma lenda real. Seja você um fã de terror, um curioso do ocultismo ou apenas alguém que adora um bom mistério, o Necronomicon continua sendo uma das histórias mais fascinantes já criadas. E aí, você já tinha ouvido falar desse livro antes? O que acha de todas essas histórias? Comenta aí e não esquece de se inscrever no canal para mais mistérios e curiosidades macabras. Até a próxima! Fantasma Fogo.